Oi pessoal, eu sou a Paula e nesse vídeo aqui eu vim explicar sobre como que eu faço para fazer previsões de jogos de futebol, dos resultados dos jogos, usando astrologia. É uma coisa que não é muito comum, mesmo entre os astrólogos, não tem muita gente que sabe que se faz isso, que algumas pessoas fazem isso. Entre as pessoas que não conhecem astrologia é ainda mais incomum, mas tem algumas pessoas no mundo que fazem isso e eu comecei a pesquisar isso porque eu gosto de futebol, eu assisto, então eu quis, lógico, tudo que eu vivo, que eu faço, que eu penso, será que dá pra gente usar a astrologia com isso? E eu fui atrás de saber se tinha pessoas que já tinham desenvolvido um método para você usar a astrologia para fazer as previsões dos jogos. E o que eu achei? Eu achei esse livro aqui. Não sei se dá pra ver na câmera. Mas é um livro chamado Sports Astrology, o autor é o John Frawley, que é um astrólogo inglês. Esse livro não tem em português, que eu saiba, eu procurei e não achei, então eu acho que não tem. E esse autor ele desenvolveu um método dele, então foi ele que criou esse método para você fazer as previsões dos jogos. E nesse livro ele explica algumas coisas, ele explica várias coisas, entre elas um capítulo fala sobre como fazer as previsões dos jogos, e aí eu li, analisei, apliquei, e é isso que eu vou explicar aqui para vocês. Então o que ele faz basicamente? Ele explica como você fazer um mapa para o horário do começo do jogo. Então você vai lá, eu vejo em que cidade que vai ser o jogo, né? Então tem que saber o estádio e a data e coloca a hora do início do jogo, calcula esse mapa. E aí isso vai me dar um mapa ali do horário. Aí o que eu faço? Eu tenho que saber, no mapa tem assim, para quem não está muito familiarizado com astrologia, o mapa é um círculo, é uma mandala e tem a divisão das 12 casas. E vai ter lá a casa 1 e a casa 7. A casa 1 no mapa natal, né, no mapa de uma pessoa, a casa 1 significa você, é a pessoa, como você se expressa para o mundo. E a casa 7, na mandala, ela está do lado oposto. Então a casa 7 é o outro, a casa 1 sou eu, a casa 7 é o outro. Então no mapa de um evento, de um jogo, a casa 1 é um time e a casa 7 é o outro time. E aí você tem que determinar qual time vai ser a casa 1, qual vai ser a casa 7. E aí no livro ele fala, ele dá uma lista de coisas que você tem que procurar no mapa. Então você precisaria ser astrólogo para entender o que exatamente você tem que procurar. Então eu não vou entrar em detalhes por causa disso, senão a maioria das pessoas que vai ver esse vídeo não vai entender nada. Mas no livro ele explica coisas que você tem que olhar, que você tem que procurar no mapa para ver se tem isso no mapa. Essas coisas são chamadas de testemunho. Então eu falo muito assim, tem um testemunho para tal time. Então quer dizer que tem no mapa um posicionamento ali no mapa que indica que algo está a favor daquele time. Então eu olho o mapa e procuro todos esses itens, se tem, se não tem, eu faço uma lista, né, na hora que eu estou fazendo a previsão, eu coloco lá time A, time B, e aí eu coloco os testemunhos do time A, os testemunhos do time B. Então todas as coisas que tem no mapa a favor daquele time A e todas as coisas que tem a favor do time B. E aí eu analiso isso, eu olho essa lista e, primeiro, a coisa que mais chama atenção é a quantidade, né? Então o time que tiver mais testemunhos, ele tende a ser o time que vai ganhar. Mas nem sempre, às vezes tem um time que tem mais e o outro time tem menos, só que esse time que tem menos tem um testemunho que é melhor. Então eu tento fazer essa interpretação de acordo com aquelas coisas, né, esses testemunhos que tem a favor de cada time no mapa. Tá, ok. Só que como que se faz para você saber qual time é qual, né? Qual time vai ser a casa 1 e qual time vai ser a casa 7? Nesse livro Sports Astrology, ele fala o seguinte, ele dá um método que ele faz assim, ele coloca a casa 1, ele põe o time favorito e a casa 7 ele põe o outro time, né, a zebra. Só que aí ele fala tudo isso, explica todo o método dele e chega no final do capítulo ele fala, então, mas esse método só funciona quando é um jogo importante de visibilidade mundial, do tipo uma final de Copa, uma final de Champions, que esse método não funciona para jogos do final de semana, os 10 jogos da rodada. E eu lendo o capítulo falei, li tudo isso, estudei tudo isso para nada, né? Porque o que eu queria era um método que funcionasse com todo o jogo, não só com as finais, que vai acontecer uma vez por ano. Então, ok, não funciona então. Aí eu fui atrás de descobrir um método que funcionava. Eu fui na internet eu achei um site de uma astróloga sérvia que leu esse livro. Então, ela leu esse livro aqui, né?
E ela fala desse livro, ela coloca lá no site que é o método dele que ela usa, e ela fala que ela fez uma alteração no método. Então, o que ela faz? Em vez de ela usar esse método do favorito, de pôr favorito na casa 1, ela teve a ideia de pensar nas cores das camisas dos times. Então, qual que é a ideia dela, né? A casa 1 seria o ascendente, né? A casa 7 é a casa 7. Então, o que é o ascendente? O ascendente no mapa natal, ele é a primeira impressão que você tem da pessoa. Então, o seu ascendente é a forma como você se expressa para o mundo, é a primeira coisa que os outros enxergam na hora que eles te veem. Então ela teve essa ideia. Quando você vê os times jogando no campo, a primeira coisa que você enxerga são as cores das camisas. Então ela pensou nisso, tá? Será que tem a ver? Então ela fez o seguinte, ela fez lá uma lista, uma associação das cores com os planetas. Então, tal planeta, quais cores quais cores podem ser representadas por esse planeta. E aí ela associa os planetas com os times. Então, por exemplo, você vai olhar a casa 1 e a casa 7 sempre. As outras casas você não vai olhar, só a 1 e a 7. Então, se a casa 1 estiver em Áries, a casa 7 vai estar em Libra. Você vai olhar o regente desses signos. Regente de Áries é Marte, regente de Libra é Vênus. Então, este jogo vai ser um jogo Marte versus Vênus. Aí você vai ver a cor dos times. Então, se for um time vermelho contra um time azul, o time vermelho é o Marte, porque Marte representa cores intensas, cores fortes, cores agressivas, por exemplo, o vermelho. E Vênus são as cores mais suaves, pode ser as cores mais claras também. Se for um time vermelho contra o time azul escuro, o time vermelho vai ser, obviamente, o Marte, porque ele é a cor mais agressiva. Então isso quer dizer que o time azul vai ser a Vênus, porque o outro é o Marte, a Vênus não pode ser ouro vermelho. O azul ele é a cor mais suave comparado com o vermelho. Então, essa astróloga ela fez esse esquema de cores, explicando qual raciocínio você tem que ter para identificar as cores ali dos planetas, e você vai analisar essas cores e tentar fazer essa associação, tá? Às vezes é fácil, às vezes não é tanto, às vezes eu erro, viu? Ok, ela fez esse método. Ó, isso quer dizer que se um time o time que joga fora de casa, jogar com uma outra camisa, com a camisa reserva, o resultado pode inverter. Tipo esse exemplo que eu dei. Deixa eu ver qual foi o exemplo que eu dei. Eu dei, Marte e Vênus com o vermelho e o azul. Tá, se o time que joga em casa for o time azul e o time de fora é o vermelho, mas o time de fora tem uma camisa reserva que é branca. E aí eles resolvem jogar com a branca nesse dia. Ó, se eles jogassem de vermelho, o vermelho ia ser o Marte, o azul ia ser a Vênus. Se esse time vermelho resolver jogar de branco, o branco é a cor mais suave. Então, esse time que era vermelho e era o Marte antes, ele vai passar a ser a Vênus. Então, inverte. Isso significa que o time que jogar com outra cor, a cor pode mudar o resultado do jogo? Sim, né? Em tese, sim. É claro, eu sei que isso é estranho. Isso soou estranho para mim também. Eu, que estava estudando o método, também achei isso uma coisa estranha. Só que assim, você tem que testar. Você não pode falar que uma coisa é absurda, que uma coisa não funciona, se você não estudou e você não testou. Então foi isso que eu fiz, eu testei. Então vamos lá, ok, absurdo, pode parecer, mas vamos testar, vamos ver se funciona. Então eu fui lá e comecei a analisar jogos usando esse método dessa astróloga, das cores, e pra mim funciona. Assim, ele não funciona 100% das vezes. Assim como o do próprio autor, do próprio livro aqui, ele falou que o método dele não funcionava 100% das vezes. Mas esse método das cores eu acho que ele funciona bastante bem, ele não vai funcionar sempre, então vai ter jogo que eu vou fazer com ele e que eu vou errar. Tem jogo que eu erro e que eu analiso o mapa depois e eu entendo que realmente foi uma falha minha. E tem jogo que eu erro e que não tem porquê, tá errado. Mas eu acho que esse método ele funciona mais vezes do que ele falha. Então é tipo assim, você usar o método faz você acertar com mais frequência do que se você não usar o método. Tá? Então, eu, assim, por cima, acredito que funcione umas 70% das vezes. Tá? Então, é acima de 50%, mas também não é total. É em torno de 70%, 75% das vezes que funciona. E eu uso esse método para prever o resultado dos jogos. Claro que também envolve um pouquinho do meu conhecimento do futebol, porque, por exemplo, se tiver um time muito mais forte que o outro, um time que tá lá na zona do rebaixamento, vai jogar com um time que é muito mais forte. Esse time da zona do rebaixamento, por mais que ele tenha os testemunhos a favor dele, pode significar que ele ganha?
Pode, mas pode significar que ele somente faz um bom jogo mesmo perdendo, porque a qualidade dos times é muito diferente. Então, eu tenho que ter algum conhecimento de futebol por causa disso e conseguir fazer essa interpretação, tá? Então, nem tudo é só o mapa. O mapa tá lá, mas também envolve aqui a astróloga, né? O astrólogo interpretar o resultado. E eu faço esse estudo porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu pretendo começar a postar aqui no canal as minhas previsões, né? Nem que seja como forma de estudo, né? E se vocês tiverem interesse nisso, tiverem alguma dúvida sobre isso, quiserem saber como que funciona, pode me perguntar que eu respondo tranquilamente. E é isso, agradeço por ter assistido, até os próximos vídeos e tchau, tchau!